Oi, meu amigos do terror, vim apresenta uma história. Nome dessa história irei apresenta se chama A Inocência, então vamos lá. Enquanto eu crescia, ocorrências que pareciam vir do outro lado eram normal para mim. No entanto, eu nunca dei muita atenção para essas coisas. Eu sempre brinquei, culpando algum fantasminha, quando pequenos objetos mudavam de lugar, ou havia ponto frio pela casa. A minha mãe e eu éramos as únicas pessoas morando na nossa casa de 2 andares, quando eu tinha 13 anos. Ela também brincava com esse negócio de fantasma. Como as poucas coisas que nos aconteciam nunca foram muito assustadoras, nenhuma de nós nunca ficou com medo de ficar sozinha na casa. E eu frequentemente ficava sozinha em casa. A minha mãe muitas vezes trabalhava de noite no hospital. Ela se despedia de mim e eu só via ela no dia seguinte. Nessa época, o meu quarto ficava no andar de baixo da casa. O meu cachorro sempre dormia comigo. Ele era muito protetor. Eu nunca fiquei com medo de alguém entrar em casa de noite, mesmo sendo uma garotinha sozinha em casa. O meu cachorro me protegeria todo. Eu acordava para usar o banheiro, geralmente lá pelas 2 horas. O banheiro era a porta ao lado do meu quarto. Então eu acordava, completamente sonolenta, e me arrastava para fora do meu quarto para me aliviar. Mas até que uma noite aconteceu algo diferente. Drasticamente diferente. Eu estava sozinha em casa. A minha mãe estava de plantão e eram umas 2 horas. Eu acordei de repente. Estava completamente consciente. A primeira coisa que eu pensei foi droga. Agora eu vou ficar acordada a noite inteira e vou ficar completamente acabada amanhã. Então eu levantei e fui para o meu ritual noturno. Quando eu estava voltando para o meu quarto, eu notei que o meu cachorro não estava lá. Eu achei que ele provavelmente tinha ido para a cozinha comer ou beber água. Eu voltei para a cama, ainda completamente acordada, e me preparei para uma noite rolando na cama. Eu mal encostei a cabeça no travesseiro, quando eu ouvi o som de passos descendo a escada. Sabe aqueles pijamas que são um macacão que cobrem o corpo inteiro e que tem aqueles pezinhos com couro na sola? Esses pezinhos andando fazem um som bem distinto, e era exatamente esse o som que estava descendo pela escada. O meu coração parou na hora. Eu fiquei quieta tentando ouvir onde estava o cachorro. Se isso era um intruso, o meu cachorro estaria latindo feito louco. Mas algo lá no fundo me disse que aquilo não era nem ladrão. Eu ouvi o som daqueles pezinhos passarem pela sala e virem na direção do meu quarto. A única coisa que eu consegui fazer foi me enterrar embaixo das cobertas e prender a minha respiração. As minhas suspeitas se confirmaram quando aqueles passinhos entraram no meu quarto. Eu estava embaixo de 2 cobertores grossos e um edredom, mas eu pude sentir o quarto ficar completamente gelado, como se fosse dentro de um freezer. Por sorte eu tinha acabado de ir do banheiro, ou eu tinha molhado a cama inteira naquele instante. Eu não sei quanto tempo esse espírito ficou dentro do meu quarto. Eu nunca ouvi ele sair. Eu me lembro de que o único som que eu ouvi depois eram de pés pesados pisando forte, vindo em direção ao corredor. Então eu ouvi o som de um fósforo sendo riscado no corredor. Para a minha sorte, o som dos passos pesados voltou para a sala. Eu podia ouvir o som da nossa pesada mobília sendo levantada e depois jogada no chão. Então as vozes começaram. Eu nunca ouvi nada parecido com aquilo nos meus 21 anos de existência. Era um grito agudo e depois algumas palavras embaralhadas. Eu não entendia nada o que estava sendo dito, mas por Deus, eu podia ouvir aquilo. Nada, 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 nada se compara com aquele som. Em algum momento da noite as coisas se acalmaram. Algum tempo antes disso eu acabei dormindo. Quando eu acordei, o meu corpo inteiro estava doido. Eu fiquei tensionando os meus músculos a madrugada inteira. O meu cachorro estava de volta no quarto, lambendo a minha mão. Quando eu levantei, ele saiu correndo do quarto e eu fui atrás dele.
O estranho é que nenhum dos móveis estava fora do lugar naquele. Eu fiz um ritual com algumas ervas e incenso para purificar e limpar a minha casa de qualquer espírito maligno que pudesse ter lá. Depois disso, nada de estranho aconteceu. De novo, pensando em tudo que aconteceu, eu acredito que o primeiro espírito que apareceu era o espírito de um inocente que veio me proteger do mal que se aproximava. Eu espero que nunca eu tenha que presenciar algo assim de novo. Gostaram da história? Deixe o link para fortalecer o canal e inscreva-se e ativa o sino e vejo vocês nos seus pesadelos.